Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado, como vocês sabem, a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje é um vídeo autoexplicativo, tá? Eu vou colocar aqui duas entrevistas, dois cortes na verdade de duas entrevistas. A primeira é uma entrevista um pouco mais antiga, que foi com o repórter, né, da Sport TV, Rodrigo Capello, logo quando foi divulgado, né, os investidores da SAF do Santa Cruz, o Márcio Cadá e o Vinícius Diniz. E nesse corte que eu vou colocar, eles falam o porquê, né, do conselho e do sócio ele ser essencial para a aprovação dessa SAF, ao qual eles são investidores. O segundo ponto, né, a segunda parte do vídeo, vai ser também um corte do advogado da SAF, né, que foi entrevistado pelo Leonardo Boris, o advogado da SAF do Santa Cruz, Lucas Cavalcante. E nesse corte eu vou mostrar exatamente a explicação do Lucas Cavalcante, o porquê do clube dos investidores não terem se manifestado durante esse período, até quarta-feira, né, quando houve uma nota oficial confirmando o fim da diligência, né? E aí ele vai explicar o porquê dessa demora nessa análise, o porquê de também, assim como os investidores falaram, de ser tão importante a apreciação por parte do conselho e do sócio, exatamente dessa vinculante. E também ele responde se há o risco do presidente Bruno Rodrigues dar a canetada. Então, se eu fosse você, eu não deixaria de assistir esse vídeo, tá bom? Então já vai dando um like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo, beleza? Vamos embora, primeira parte eu vou colocar aqui a fala do Cadá e do Diniz, conversando com o Rodrigo Capello. Vamos lá. Só para explicar direitinho o procedimento, vocês assinaram uma oferta vinculante, ou seja, já é uma oferta que gera obrigações para ambas as partes, vocês não podem desistir de maneira imotivada, né, sem motivos, assim como o Santa Cruz também não pode desistir sem motivos razoáveis, né? Tanto vocês estão fazendo uma diligência em relação a eles, quanto eu imagino que eles estão fazendo em relação a vocês. A única coisa que pode melar o negócio nesse meio tempo é se, por exemplo, vocês nesse levantamento de dívidas encontram lá que a dívida não é de 300 milhões, é de 600 milhões. E aí isso pode inviabilizar o plano de negócios, e aí vocês podem ali dizer que, olha, não, desse jeito não dá para continuar. E esse seria um motivo para melar o negócio agora. Tem outros pontos de aprovação de conselho, que também tem que passar, votação de sócios, mas isso eu acho que dificilmente vai ter problema, mas é um ponto. A questão ligada ao patrimônio também pode gerar, mas está tudo andando bem, assim, está bem, está tudo muito superado, está sendo superado as coisas, mas ainda está num processo que a gente, como depende da RJ, depende de uma discussão, né, judicial que ainda está em trâmite, a gente não tem o prazo, mas você foi muito bem aí, exatamente isso mesmo, tem um contrato assinado que gera obrigação entre as duas partes, e a gente está esperando o trâmite. Nós temos uma DUI rápida, que deve terminar entre 10 e 12 de fevereiro, termina a DUI, mas aí você tem todo um processo ainda de conselho, uma série de coisas. E a recuperação judicial, ela tem que estar pronta antes de fechar a venda, ou ela tem que ser homologada? Enfim, qual que é o ponto? Não, a recuperação judicial, nós vamos apresentar o plano de recuperação judicial refeito, né? Agora já avisando a SAF, e aí o juiz homologa isso ou não. Então, os nossos advogados, junto com os advogados do Santa Cruz, estão revisando o plano de recuperação judicial, porque no pedido inicial a recuperação não entrava patrimônio, agora vai entrar patrimônio. Então existe uma série de fatores que está sendo ajustado na recuperação no âmbito da recuperação judicial.
mas também, de novo, nós acreditamos que nós não vamos ter problema nenhum com isso. Já tivemos a sinalização, uma boa vontade do judiciário em fazer a coisa acontecer, então está indo muito, tá indo tudo muito bem. Mas a homologação da recuperação judicial, ela é um desses fatores que pode fazer o negócio desandar? Assim, pode. Se a homologação não for, ou se a recuperação judicial não for homologada, é um fator de queda do negócio. Tá, isso é muito importante do torcedor saber, até porque se ele ainda não entendeu o que isso significa, a recuperação judicial é o Santa Cruz indo à justiça e negociando com todos os seus credores um desconto que é bastante alto, geralmente, ele fica ali geralmente próximo de 80% da dívida, mas isso vai variar de acordo com o tipo do credor e também da própria negociação, pode ser mais, pode ser menos, e o valor que vai ficar para pagar tem ali um prazo também considerável, de cerca de 10 anos, pode ser mais, pode ser menos, vai depender da negociação. E esse tipo de negociação de recuperação judicial é fundamental no caso de uma SAF como a do Santa, porque é com isso que se consegue baixar a dívida de 300 milhões para muito menos, e aí o plano de negócio dos investidores passa a fazer sentido. Correto? Perfeito. Análise perfeita. Tá aí. Essa foi a primeira parte, tá? Primeira parte aí do vídeo, né? Então o Diniz, ele deixa bem claro que para a SAF ela continuar, né, tem que passar pelo conselho, tá? E pelo sócio. E aí o Cadá fala da questão também tem que ter a homologação da RJ, da recuperação judicial, porque se ela não for homologada, né, se o conselho e o sócio reprovar, né, essa proposta, a SAF não continua. Então o acordo é desfeito, aquele documento que é a vinculante, ela é rasgada e cada um pega o seu caminho, tá? Agora eu vou colocar a entrevista que foi feita na quinta-feira, portanto ontem, pelo Leonardo Boris com o Lucas Cavalcante, falando disso também, né, que a gente viu que os investidores já tinham falado há tempos lá atrás, e também o porquê de ter essa análise tão demorada dos documentos que comprovavam, né, exatamente o lastro, as dívidas do Santa Cruz, essas coisas. Então ele vai explicar bem, então presta atenção no que ele fala, e quando ele é indagado sobre o risco, se tem algum risco do Bruno Rodrigues meter a caneta, né, passar a caneta, ele também explica se isso pode ou não acontecer. Então vamos lá para a entrevista do Lucas Cavalcante. E tem um detalhe, né, doutor? Essa questão da reuniões, pelo que eu fiquei sabendo, vocês praticamente se reuniam todos os dias. Ontem foi mais uma reunião que teve um ponto de acordo, um ponto que ainda não é final, porque outras reuniões vêm por aí. E um dos nossos comentaristas, Ralph de Carvalho, ele disse uma coisa muito interessante. Se para você constituir uma firma na junta comercial você demora tanto tempo, imagina você vender um clube da grandiosidade de Santa Cruz. Fico realmente feliz. Eu não ouvi o que o caríssimo Ralph comentou, mas é exatamente isso. E é bem verdade, assim, as reuniões elas acontecem, ligações o tempo inteiro. Semana passada o grupo inteiro estava aqui em Recife, retrasada também estava aqui em Recife, na terça-feira, semana passada. A gente teve reunião, ligações o tempo inteiro. Na sexta-feira, outra reunião importante, acabamos meia-noite quase. Domingo, outras reuniões, segunda, outras, e ontem, vamos aqui sentar e fechar os outros pontos que faltavam para colocar no contrato. Então, assim que acabou, a gente achou importante dizer, acabou essa reunião, que foi mais um passo importante para comunicar. Mas as nossas vidas estão quase que focadas em viabilizar o projeto, mas de novo, a gente
quando levar para o conselho, vai ser algo que esteja altamente responsável e que tenha toda a estrutura já pronta e todas as seguranças que as duas partes precisam. Tá? Do lado de lá também precisava olhar todos os contratos do clube, todos os documentos, um clube centenário, então imagina que analisar isso. O LK também, a empresa nova vai ser construída, que empresa será essa, quem serão os sócios, quais os investidores, com quanto, de que forma, de onde vem o recurso. Então tudo isso teria que ser olhado, e se não chegar, como é que resolve? Então tudo isso conversado, estudado e pronto, faz sentido isso. Vamos colocar no papel e levar isso para a deliberação. E estamos colocando agora no papel tudo que foi conversado e discutido depois da diligência. Então, assim, foi por aí, tá, Boris? Dr. Lucas Cavalcante, uma curiosidade de repórter. Será colocado em duas votações, Conselho Deliberativo e AGE, Associação Geral de Sócios, Assembleia, perdão. Eu lhe pergunto uma coisa, existe na proposta vinculante, se um dos dois não aceitarem, o negócio estaria desfeito? A gente, como eu disse lá no começo aqui da nossa entrevista, e aí Bruno também sempre teve muita segurança com relação a isso, que não ia tomar nenhuma decisão sem ouvir os órgãos do clube. Então existem condições presentes para o negócio, e entre essas condições também são essas etapas a ser superadas. Então não é só uma validação, sim, mas uma necessidade para que isso aconteça, para que o negócio pare de pé. Nada vai ser feito sem respeitar o desejo do conselheiro, o desejo do torcedor e de uma forma, dos torcedores. Então, assim, a gente quer que o negócio seja, de fato, uma maioria que concorde e aprove o projeto. Não é decisão de Lucas, de Bruno, de BDC, mas a gente é só um interlocutor nessa etapa, para que depois todos tenham acesso, analisem e opinem sobre o interesse em prosseguir com esse caminhar desse projeto. É isso que está sendo feito, é isso que está no papel e é isso que todos concordam que é fundamental. Apesar de que o presidente Bruno Rodrigues, por questões até de votação no próprio conselho, na gestão passada, ele teria até o poder da caneta. Mas tenho certeza que não é assim que ele quer agir. E não será, assim, não será. Acho que o Bruno já disse isso publicamente algumas vezes. Então, fazemos questão de que essa decisão seja de forma coletiva. Ficou claro aí, né? Tanto o Cadá como o Diniz, como o presidente Bruno Rodrigues, quer que a proposta vinculante passe pelo Conselho e pela Assembleia de Sócios, embora o Estatuto não dê esse poder ao Conselho de veto e também ao sócio de vetar a proposta, mas é um interesse em comum dos sócios e do presidente Bruno Rodrigues, que tem por direito, que foi dado, foi concedido pelos próprios conselheiros, naquela assembleia, né, feita por Antônio Luiz Neto, que exatamente foi decidido que o presidente do executivo tinha total poder para aprovar ou não uma proposta de SAF. Então ficou bem claro aí porque eu estou gravando esse vídeo, porque essa semana, desde que saiu essa notícia que a due diligência estava concluída, aí foi falado da questão de levar para o conselho e depois levar para o sócio. Muitos torcedores ficam dizendo: mas para que levar para o conselho? O conselho não tem poder de voto, o conselho não pode fazer nada. É engano. Se o conselho não aprovar a proposta, não vai ter SAF. É um desejo tanto dos investidores como do presidente do executivo Bruno Rodrigues. Então,
Para a SAF, ela exatamente ser aprovada, tem que passar pelo conselho e pelo sócio. E também a recuperação judicial ela tem que ser homologada. Então coloque na sua cabeça, torcedor. É importante que essa proposta ela passe pelo conselho deliberativo e pelo o sócio, tá? Só assim ela vai ser estabelecida, beleza? Então, dúvidas esclarecidas, em breve eu vou estar aqui, tá? Então não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Abraço.